Olá, meu nome é Marlon Martins e seu canal Vânida, seja muito bem-vindo. De que modo a abolição da escravidão impactou na política brasileira? Vamos descobrir isso logo após a vinheta. A abolição da escravidão serviu indiscutivelmente de pretexto para a proclamação da República. A insatisfação foi muito grande por parte dos grandes latifundiários de terra. Mesmo havendo um cerco formal no Brasil na questão escravista, com as leis que foram sendo aprovadas ao longo do Império para limitar o uso de mão de obra escrava, com a pressão internacional para que não ocorresse mais tráfico negreiro, ainda assim a economia brasileira era fortemente dependente da mão de obra escrava. Os escravos não trabalhavam apenas nas lavouras de café ou de tabaco, enfim, e no trabalho braçal. Os escravos faziam parte da dinâmica social em vários setores. Negros tinham funções técnicas. Faz-se referência à figura de André Rebouças, que foi um engenheiro notável naquele período. Pois bem, então os escravos no Brasil, negros, como foram escravos em momentos distintos ao longo da história, faziam a sociedade funcionar, trabalhavam de diversos modos, inclusive serviram na guerra. E por terem servido na guerra, a pressão aumentou sobre o regime de Dom Pedro II, pois, como eles lutaram na guerra, a necessidade então de garantir a alforria e a libertação dos mesmos se fazia necessária. E isso foi protelado por Dom Pedro II. Dom Pedro II que tinha um perfil conciliador. Devido à sua formação, desde novo foi assessorado por muitas figuras e cabeças diferentes, mas que tinham um ideário específico. Esse ideário, evidentemente, ia na manutenção do status quo. E ele, por estar sujeito a essas influências e ter esse perfil conciliatório, deliberativo, demorou na tomada de decisões. Pois bem, mas é indiscutível considerar que ele e toda a família imperial sempre moveram esforços para que, pelo menos indiretamente, a escravidão fosse se enfraquecendo. Mas, de qualquer modo, o que acontece é que, com a abolição da escravidão por meio da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, a pressão aumenta, a economia se desestabiliza, pois eles não substituíram a mão de obra escrava por assalariado imediatamente, ou seja, se você era escravo, a partir desse momento então eu te pagaria para você trabalhar. Não, eles não quiseram isso, então isso gerou um problema. Houve então posteriormente a chamada por imigrantes europeus para trabalharem nessas lavouras e por aí vai, o que indiscutivelmente demonstra o caráter discriminatório das elites que comandavam o Brasil naquele momento. Pois bem, então o que aconteceu nós bem sabemos. Houve a proclamação da República, tendo como figura principal, testa de ferro, Deodoro da Fonseca, que não tinha pretensões de fazer isso, mas por uma trama pessoal, aceita então se prestar aquele papel. Então a política brasileira muda drasticamente a partir dali. Porque com a República Velha, o que acontece é que a legitimidade estatal vai para o ralo
pois os presidentes eleitos eram eleitos diretamente, mas mediante fraudes eleitorais das mais absurdas e tinham que servir aos interesses das elites locais. Então, a legitimidade estatal, a força estatal, foi anulada com a República Velha e a proclamação da República. É claro, eu estou ignorando aqui Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que tinham um caráter extremamente autoritário e, portanto, há até essa distinção entre República Velha e República da Espada. Pois bem, a República Velha, então, vai trazer essa que vai ser uma marca distintiva na política brasileira ao longo de toda a sua história, que é o empoderamento ou a concentração de poder em caciques e famílias em regiões ao redor do Brasil, principalmente na região Nordeste, onde famílias comandam estados inteiros e todos os setores e alas possíveis da sociedade em que estão no comando. E isso remonta desse período histórico onde se estabeleceu a República do Café com Leite e por aí vai. Eu citei a respeito da chamada por imigrantes europeus, principalmente nesse primeiro momento, para substituir a mão de obra escrava, e a presença dessas populações que vieram para o Brasil inegavelmente contribuíram para movimentações políticas ao longo do tempo. Posteriormente, houve outras ondas imigratórias para o Brasil, de japoneses, coreanos, árabes, enfim. Mas o que acontece é que tudo isso serviu de impacto significativo para a política nacional. Então, o que acontece é que, além disso, como quem venceu foram os que eram os escravistas, a população negra se viu marginalizada fortemente na sociedade brasileira, mesmo tendo os direitos garantidos de ir e vir e por aí vai. Ou seja, o arranjo colocado era um arranjo avesso a essas pessoas, mas não havia como retroceder devido ao cenário internacional. A abolição já tinha sido realizada mundo afora. O Brasil foi um dos últimos, o que indiscutivelmente exercia pressão sobre o país. Assim sendo, a despeito da liberdade formal e das possibilidades infinitas em termos formais, na prática isso foi muito diferente devido exatamente ao que eu acabei de citar da mentalidade das elites que assumiram o país, que naquele momento tinham esse ideário. Vale considerar também que no início do século XX e as ideias eugenistas serviram inegavelmente para tentar embranquecer a população. Enfim, tudo isso foi de mau tom e prejudicial no início do século XX, mas influenciou depois o que aconteceu. Outro impacto significativo é a questão, então, da favelização dos centros urbanos. Como os ex-escravos não tinham acesso à terra e possibilidades laborais, tiveram que ir para as margens da sociedade e trabalhar em condições precárias, terríveis, e houve grande falta de perspectiva para essa população. E todas essas chagas, a chaga política do patrimonialismo, da corrupção desenfreada, do tratativo da coisa pública como algo privado, persistiu ao longo da nossa história, e também a miséria legada a uma grande massa de pessoas em decorrência das escolhas ruins
feitas no momento pós-abolição também foram extremamente prejudiciais. Assim sendo, o impacto é esse. O impacto foi muito negativo. Uma coisa positiva aprovada gerou uma série de problemas devido à mentalidade daqueles que se opuseram a esse aspecto, a esse elemento tão valioso que foi a liberdade que foi defendida bravamente no ato da abolição. Pois bem, é, essa aqui então é a minha breve contribuição no vídeo de hoje. E se você gostou dele, inscreva-se no canal e esteja aqui para o próximo vídeo. E não se esqueça de comentar aqui para dizer o que achou. Muito obrigado.